Saudações, pessoal! Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o Firebase, como que a gente consegue criar um projeto, estruturar um projeto e integrar ele ao Expo, né? As nossas aplicações mobile. Tá? O Firebase, pessoal, para quem não conhece, é uma plataforma serverless, ou seja, sem servidor, da Google. Tá? Essa plataforma ela vai te oferecer uma série de serviços que você pode utilizar nas suas aplicações, como autenticação de usuários, banco de dados, tem duas opções de banco de dados lá, armazenamento de arquivos, mensagens e por aí vai. Tá? Nesse exemplo aqui, eu quero mostrar para vocês um pequeno repositório que eu venho produzindo e construindo junto com os alunos há um bom tempo, que ele trata um dos bancos de dados do Firebase e mais alguns serviços através de hooks. Tá? Então, a partir da biblioteca original do Firebase, a gente construiu alguns hooks para facilitar a nossa vida e poder trabalhar dentro de aplicativos React de uma forma um pouco mais simples, tá? Então, não tem nada de segredo aqui, eu vou mostrar um pouco como que ela funciona e como que a gente consegue fazer o setup de um projeto usando o Firebase. Vocês podem usar tanto aqui no Expo quanto na web. Na web vai ter algumas pequenas diferenças, mas em geral vai ser a mesma coisa, tá? Então essa biblioteca, ou barra repositório, não é nenhuma biblioteca porque você não instala ela por fora, é na verdade um repositório template, onde a gente tem uma boa documentação de como fazer as coisas funcionarem com Firebase, tem toda a documentação dos hooks que nós produzimos, né? Muitos deles com a colaboração dos próprios alunos, né? E o que a gente vai fazer? Eu vou clonar esse repositório aqui e mostrar para vocês como que a gente consegue criar um projeto no Firebase e vincular ele a uma aplicação, e daí eu mostro para vocês como os hooks funcionam para a gente acessar o banco de dados, acessar a autenticação e tudo mais. Então deixa eu só clonar esse cara aqui. O nome dele é Simple Firestore Hooks. Firestore é o nome do banco. Vou rodar o Yarn aqui para... Deixa eu ver aqui uma coisa. Cuidem com isso. Na raiz do aplicativo aqui do repositório não tem nada, né? Ele está dentro da pasta Expo Example. Por quê? Esse repositório antigamente ele tinha mais coisas na raiz. Eu acabei migrando isso para um outro branch separado. Então só roda o Yarn dentro do Expo Example ali. Enquanto ele carrega aqui, eu vou mostrar para vocês o console do Firebase. Esse Firebase console, console.firebase.google.com, né? Eu vou deixar o link aí também para ficar mais fácil. Vocês podem criar até 5 projetos gratuitamente, tá? Então, esses projetos, dentro deles vocês ativam os serviços e tal. E eu acho fantástica a abordagem da Google, porque você não precisa vincular um cartão de crédito, não precisa fazer um cadastro muito complicado, nada. Você tem uma conta Google, você tem uma conta Firebase. Basicamente, se estiver logado com a tua conta, você vai acessar o Firebase aqui, criar um projeto e fechou. Todos os projetos que você cria, já de imediato eles vêm no plano Spark, que é o plano gratuito. Ele é um plano bem generoso, eu acho bem interessante. Você consegue fazer muito experimento, consegue até criar algumas aplicações pequenas aí dentro sem pagar absolutamente nada. Claro, depois que a tua aplicação começa a crescer, evidentemente o pagamento é por uso, né? Mas para a gente estudar e para vocês entenderem como funciona, até mesmo para vocês fazerem pequenas aplicações, eu acho que é bem jóia, vale a pena esse tipo de serviço, tá? Então, enquanto ele está carregando lá as dependências do projeto e tudo, eu vou criar aqui no Firebase. Então, nós temos que ter o projeto lá no Expo e nós temos que ter o projeto no Firebase criado também. Eu vou adicionar um novo projeto aqui, vou dar um nome para ele, que tem que ser um nome único. Então, eu dei um nome aqui, ele até sugere uma hash aqui, um ID de projeto, né? Só continuar. Eu vou desabilitar o Analytics, que é para fazer estatísticas do meu projeto. Eu, por enquanto, não tenho interesse nisso. Ele demora um pouquinho aqui para provisionar os recursos ali e logo ele cria. Tá? Então, é bem rapidinho mesmo. Fechou. Só vou dar um continuar aqui, ele já vai direcionar para o meu projeto. Esse projeto aqui, pessoal,
se vocês observarem, ele tem uma série de serviços que eu posso fazer uso aqui. São todos serviços da plataforma Firebase. Então eu posso habilitar todos os que me interessam aqui. Nesse exemplo em particular, eu me interesso no serviço de autenticação de usuários. Então eu vou vir aqui, vamos começar. Ele vai habilitar o serviço para mim. Eu tenho vários providers aqui que eu poderia configurar e todos eles teriam que ser implementados via JavaScript lá na minha aplicação. Eu vou utilizar o de e-mail e senha, que é um hook que nós já temos implementado na biblioteca, mas vocês podem implementar os outros serviços também se vocês quiserem. Ativar, salvar. Fechou. Aqui na parte de usuários, vocês podem tanto criar usuários lá pelos hooks, de forma que o teu aplicativo mesmo permite o registro do usuário. Eu aqui, só para demonstrar, eu vou criar um direto aqui, ó, fulano@example.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, assim, estou criando um primeiro usuário manualmente aqui. Você pode fazer tudo manualmente pelo painel do Firebase se você quiser. Você também pode implementar na tua aplicação. Existe uma função lá que você chama o Firebase e ele cria para você. Então, só para vocês saberem, terem uma ideia de como isso funciona. Eu vou habilitar também um dos bancos de dados. Ele tem o banco em tempo real, que ele é uma estrutura NoSQL, NoSQL, tipo um JSON, e nós temos um banco também NoSQL, que é o Firestore. Ele é um banco de documentos. Esse aqui é o que a gente tem os hooks que funcionam lá da nossa biblioteca. Então eu vou criar um banco de dados aqui, é um por aplicação, tá? Então isso é importante, você vai ter que sempre criar um projeto e provisionar os recursos para aquele projeto. Que você pode escolher a melhor localização e tal, eu vou deixar no padrão mesmo. Ele tem dois modos que você pode deixar configurado o banco. Esse banco ele trabalha com regras de acesso, quem pode ler e quem pode escrever. Eu vou deixar ele no modo teste, que aí ele me dá aqui 30 dias no futuro, que se qualquer request que chegar antes desse período, ele aceita. Isso aqui vocês podem mudar, tá? Depois vocês podem dar uma olhada nas regras lá, ou entre em contato comigo. Não é que o teu banco vai cair depois de 30 dias, ele só vai sair do modo teste. Daí você vai ter que implementar uma regra aqui mais específica, dizendo quem pode ler, quem pode escrever. Tá? Por exemplo, quero dar permissão de escrita somente para usuários autenticados. Né? Do jeito que está aqui, quem tiver o arquivo de configuração do nosso Firebase tem acesso ao banco, total. Né? Então, modo teste. Só para a aula aqui tá suficiente. Mas essas regras aqui, ele tem até um simulador aqui que você pode ir testando, montar as regras do jeito que você quiser. Tem uma boa documentação para isso também. O ideal seria, proteja o máximo possível, não deixa o teu banco read e write para todo mundo, né? Então, só para vocês ficarem cientes. Aqui para a aula tá tudo bem. Né? E o banco tá aqui, tá funcionando, é isso. Tá criado, já ativei os dois serviços que eu precisava, né? Agora, o que eu vou fazer? Aqui, eu volto, cliquei aqui em cima, eu volto para a raiz do meu aplicativo aqui, do meu projeto. Vocês vão ver que ele tem 3, 4, 5 coisas aqui que ele te deixa integrar. Ele tem SDK para iOS, se você estiver programando direto no SDK da Apple, SDK do Android, se você estiver programando em Java ou Kotlin, e nós vamos utilizar a SDK Web, que ela é para JavaScript e TypeScript, que é o que a gente utiliza no Expo. Eu vou dar um nome aqui, eu vou chamar de DPDM Example mesmo, o mesmo nome que eu dei para o projeto, eu vou dar para o registro do aplicativo aqui, tá? Isso aqui é só um aplicativo interno mesmo dentro da plataforma Firebase. Então, ele pede se eu quero registrar o hosting é para você hospedar a página web mesmo, é bem legal isso aqui, para o aplicativo React Web, é bem jóia isso aqui. Então ele já hospeda, faz autenticação, tem o banco, tem tudo na mesma plataforma. Eu vou registrar esse cara, ele vai me dar algumas opções, umas sugestões do que eu vou fazer aqui, mas o que me interessa é só isso aqui, ó. Só as credenciais, vocês já vão entender por quê. Tá? Essas credenciais, pessoal, é bem importante que vocês não vazem elas. São credenciais do teu projeto. Então, no caso aqui, como eu deixei o banco aberto para todo mundo, quem tiver essas credenciais consegue fazer o que quiser no meu banco, tá? Então, claro, esse projeto eu vou excluir depois de gravar o vídeo, então para mim não faz diferença. Mas não deixem isso público, beleza? Vamos lá para o projeto configurar isso aqui que eu vou mostrar como é que faz. Então aqui vou abrir o nosso projeto no VS Code. Sim, eu confio.
Então, aqui vocês já vão observar que eu tenho uma estrutura já previamente configurada, tá? E eu tenho uma pastinha Firebase aqui, ó. Isso daqui é uma das principais mudanças que eu fiz nesse repositório recentemente. Então, eu concentrei tudo aqui dentro da pasta Firebase. Eu tenho aqui um arquivo de configuração exemplo, tá? Esse configuração exemplo está vazio. E se vocês observarem, aqui no gitignore ele tem uma diretiva para ignorar o firebase config.ts. Esse de exemplo que é vazio, tá tudo bem. Esse aqui vai para o Git, para quem clonar o teu projeto, saber onde colocar as credenciais. Agora o que você vai fazer? Você copia e cola esse arquivo e tira o exemplo. Deixa aqui, ó, firebase config.ts. Você vai ver que esse arquivo aqui ele não vai para o repositório, ele vai ser ignorado. Então você não sobe ele para o Git, beleza? Por quê? Porque ele vai ter as tuas credenciais verdadeiras. Então copia o que está dentro do objeto ali e cola aqui, ó. Tranquilo? Então assim o teu projeto já vai ter todas as credenciais necessárias para que você consiga fazer a tua aplicação do Expo conectar no teu Firebase. Eu inicializei já o meu projeto aqui no emulador do Android para a gente poder ver funcionando. Vocês vão ver que esse projeto aqui ele já tem uma estrutura e é isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Tá? Então ele é um exemplo já bem completinho do Firebase, com o hook da autenticação e o hook de coleções, e tem mais um que é o de documentos, que a gente já vai dar uma exploradinha ali. Já tudo integrado e funcionando com o Expo Router, tá? Então ele tem as páginas certas, nos lugares certos, redirecionando o cara quando ele termina de fazer o login e tal. E o que a gente precisa compreender agora de início. Esse projeto aqui, ele é relativamente simples em termos de telas. Vocês vão ver que ele tem aqui uma index, que é a nossa tela de login, tem um botão para o e-mail, um para o password, um botão aqui que tenta fazer o login, se der certo ele joga para home, se não der certo ele joga um erro dizendo que alguma coisa aconteceu de errado, né? Se a coisa der certo, a gente tem dentro da home aqui um novo index, que é a própria tela home, que a gente já vai dar uma explorada nela. Então ele é um projetinho bem enxuto que faz um CRUD, tá? E a gente já dá uma olhadinha mais com calma nessa estrutura toda. Aqui ele está carregando por padrão o user @exemplo. Eu criei fulano @exemplo lá, né? Então deixa eu só renomear aqui. Isso aqui é só para deixar o projeto já carregar a tela certa para não ficar digitando, né, o tempo todo as coisas aqui. Então deixa só ele recarregar aqui para a gente testar. Ó, fulano @exemplo, ele já está com a senha certa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, vocês vão deixar um placeholder, que vocês não vão deixar preenchido isso, né? Isso aqui é só por exemplo mesmo. Eu vou colocar aqui uma senha errada. Ó. Em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou deixar só 1, 2, 3. Tento fazer um login, opa, Firebase erro. E aqui ele trouxe o erro do Firebase mesmo, né? Na aplicação de vocês podem tratar isso, mostrar uma mensagem um pouco melhorzinha, né? Deixa eu colocar agora a senha certa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tento fazer o login. Vocês já viram que ele loga, vai para a página home, já me traz uma header aqui em cima com o e-mail de quem está logado, uma opção de logout, e ele tem aqui o exemplo do Use Collection. Tá? A gente já vai falar um pouco sobre esses hooks aqui, mas deixa eu mostrar o aplicativo rodando. Se eu tentar criar um novo livro aqui, ele cria com um ID aleatório. Os IDs do Firebase eles são strings, são hashes e não inteiros, big integer, como um banco de dados tradicional, né? Então são hashes. E o que é legal? Se a gente vier aqui no nosso Firebase, Firestore, perdão, no banco, ó, ele já criou uma coleção de livros com um dos livros, Mr. Dominique, 692 páginas e tal. Tá aqui, ó, tudo isso. Posso criar vários livros, ó, ele vai criando em tempo real, aparecendo aqui no banco de dados. Então isso aqui é bem legal, você poder inspecionar tudo isso manualmente, né? Se a gente quiser, a gente pode excluir esses caras, excluiu. Posso ver os detalhes desse livro, ó, que é o Dallas Ryan, tal. E eu fiz um botão aqui que ele faz um update aleatório nesse livro. Então, só para mostrar que o update também funciona do nosso CRUD. Então, se eu clicar aqui, ó,
ele randomiza o título, ó. Ele gera um novo título. Ele está com uma biblioteca chamada Faker nesse projeto aqui, que gera coisas fake para nós, em JavaScript mesmo. Então, se eu voltar aqui, está tudo certo, né? E eu posso fazer o logout, ele volta para a tela do login. Tranquilo? Então, esse é o funcionamento do nosso aplicativo. Ele tem autenticação, login e logout, e ele tem o uso de coleções. Então, são coleções de documentos. Esse banco ele não tem tabelas e relacionamentos, ele tem coleções de documentos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como que esses hooks foram construídos e o que eles têm a ver com cada uma das telas. Se a gente pegar aqui a tela inicial, como eu já havia comentado, a tela do login, nós temos aqui um text input, um botão e tal, e olha só que interessante. Ele tem uma função login que pede e-mail e senha, já de cara. Essa função do login, ela vem de dentro de um hook chamado useAuth, tá? Esse useAuth, ele é o nosso hook de autenticação. Então, aqui dentro da tela de hooks, nós temos um hook que a gente chama ele e ele chama as funções de autenticação lá do Firebase. Por que isso é feito desse jeito? Se vocês olharem a documentação do Firebase em JavaScript, ela é bem clara e ela é cheia de funçõezinhas assim. Sign in with email and password, save tal coisa, delete tal coisa. Então ela tem um monte de funçõezinhas deles. Só que ela não é uma biblioteca tão amigável para o React, porque no React a gente é acostumado a trabalhar com hooks. Então, se vocês observarem aqui, se a gente copiasse essa função aqui e usasse direto dentro do button, num evento, ela ia funcionar do mesmo jeito. Só que a gente organizou tanto a função do login, quanto a função do logout, a função de registro de usuários, que era aquilo que eu comentei, para criar um novo usuário, e mais a observação do estado do usuário. O usuário acabou de logar, ele vai atualizar um objeto chamado user o tempo todo. O usuário deslogou, ele atualiza. Então a gente criou um hook nosso que faz toda essa gestão da parte da autenticação, tá? Isso não é algo exclusivo nosso, não foi uma invenção. Existem outras bibliotecas como a React-Fire, a React Firebase Hooks, se eu não me engano é o nome de outra, que fazem a mesma coisa, só que elas são bibliotecas bem mais amplas, bem mais completas, inclusive, que aqui para o propósito da aula eu acho que não são tão didáticas de mostrar. E elas têm algumas diferencinhas a respeito de salvar dados, elas não tratam na maioria das vezes o salvar dados, só resgatar dados. Então a gente resolveu construir essa pequena biblioteca para as nossas aulas. Se você copiar essa pasta Firebase e colar no teu projeto, tá tudo lá, né? Então olha só, esse é um hook que ele trata todos os erros da autenticação, coisa arada, e aqui na tua tela basicamente você coloca um useAuth e de dentro dele você extrai as propriedades que você quer. Por exemplo, se eu quisesse imprimir o user, eu posso pegar o objeto user, você passa o mouse aqui, ó, ele vem um user ou nulo. Pode ser que o user seja nulo quando ele não está logado, ou pode ser que seja um objeto user válido. E aí eu faço o que eu quiser, tá? Tem um exemplo disso, se eu não estou enganado, na nossa header. Aqui, ó. Então eu pego o user e pego o logout. Deixa eu logar de volta aqui. Para montar isso aqui, ó. É um outro componente que não tem nada a ver com a tela home, que não tem nada a ver com a tela login, né? Ele simplesmente faz um useAuth e pega a função do logout, porque eu preciso dela para fazer o logout quando eu clico aqui, e o próprio user, do qual eu gosto de mostrar o e-mail de quem está logado. Ó. Ele tem um texto lá dizendo user, se ele existir, imprima o e-mail dele na tela, que é isso aqui, ó. Então é um hook que abstrai tudo isso e encapsula todo esse comportamento. Tranquilo? Os outros são bem similares. Se vocês olharem aqui na tela home, olha só. Eu tenho um use collection, que é uma coleção do tipo book. Esse tipo book ele foi declarado aqui na pasta types. Então a gente só criou um tipo de dado para toda vez que eu salvar um livro, buscar um livro, fazer qualquer coisa com um livro, que vá sempre igual, né? Então eu criei como se fosse um esquema, um type realmente para os dados que eu estou salvando lá. E notem que o ID é opcional. Por quê? Quando eu for criar um novo livro, o ID não existe ainda. É o Firebase que vai gerar o ID para mim. Então eu passo todas as características do livro, menos o ID, né? Aqui, na verdade.
Ele tem aqui, ó, um create. Então eu passo todas as propriedades menos o ID. E ao final o meu objeto vai voltar lá do Firebase com um novo ID. Então esse ID é opcional. Às vezes ele existe, às vezes não. Depende do que você está fazendo, né? Ele tem várias funções aqui, então depois vocês podem dar uma explorada bem mais detalhada aí quando vocês baixarem esse repositório. O Use Collection, então eu dou o nome da coleção, que é isto aqui que ele vai gerar, o nome da coleção, e aí os objetos ele cria aqui dentro, cada um com as suas características e aí, daí por diante, né? De dentro do Use Collection eu tenho um array, que é o próprio data, que ele vem o array inteiro, da coleção inteira, e os métodos CRUD, create, remove, delete e tal. Esse hook de coleções aqui, ele tem até um segundo parâmetro aqui, que é o precache, para dizer se ao instanciar o hook, já me traga todos os dados de uma vez só, né? Se você não buscar os dados de uma vez só, ele tem um refresh data, que você mesmo, por exemplo aqui, ó, acabei de criar um novo livro, eu chamo o refresh data, ele vai lá e busca a coleção de volta atualizada, né? Então ele tem uma série de coisas aqui que eu sugiro que vocês leiam a documentação aqui, tá? Aqui tem toda a documentação de todos os hooks, o que eles fazem, o que eles não fazem, bem certinho, tá? E tentem implementar por conta própria, tá? Tentem fazer isso funcionar na aplicação de vocês, para vocês realmente entenderem o que ele faz. E uma coisa que é interessante, ele tem um estado de loading, que isso funciona para todos os hooks, basicamente retornam um estado de loading, porque o meu banco está longe. Então eu tenho um estado que ele fica ficando true, false, quando o banco está carregando alguma coisa, né? E se vocês olharem aqui, ó, eu tenho uma flat list, que é o que ele desenha aqui embaixo, e essa flat list ela vira um loadingzinho temporariamente, né? Então, ou seja, enquanto o banco está carregando, eu mostro o loading. Se o loading não está true, eu desenho o que eu tiver que desenhar, tá? E isso vale para os outros também, né? Eu tenho esse estado de loading aqui no início da aplicação, no login e tal. Todos eles eu costumo tratar esse loading para que o usuário tenha um feedback do que está acontecendo, tá? Para a gente finalizar a explicação dos hooks, eu tenho aqui o Use Document, que é um hook bem mais específico. Ele não busca a coleção inteira, ele busca um elemento só. Então, se eu estou procurando, por exemplo, eu clico num dos livros aqui, ó, esse cara aqui, ele vai utilizar um hook que vai buscar só aquele objeto, sem trazer a coleção inteira. Pensem nisso como uma otimização. Se você estiver com um banco bastante grande, teu Firebase vai fazer consultas muito longas, muito demoradas e caras, né? Porque você paga por uso depois que a tua aplicação realmente estiver em produção, né? Então, é interessante que você busque somente os dados que você precisa. Então, cliquei num livro, eu trago os dados dele. Ou sei lá, se eu fiz o login com um usuário, eu posso estruturar as minhas collections lá para que ele traga somente os dados daquele usuário. Eu não vou trazer todos os milhões de livros que tem cadastrado na minha aplicação, vou trazer só os daquele usuário. Então isso é interessante, você guardar os IDs e fazer a busca por documento. E o documento aqui, ele tem vários outros métodos, e um deles que eu acho bem interessante de comentar é o upsearch, tá? O upsearch, ele faz update e insert. Esse é um conceito que existe em algumas linguagens, em alguns ORMs, se eu não me engano o Prisma faz isso, que você simplesmente passa um objeto que tem um ID, né? E você manda um upsearch. Se o objeto já existe, ele sobrescreve. Se o objeto não existe, ele cria. Então, foi uma das coisas que a gente implementou, tá? Dentro do hook Use Document. Se a gente olhar aqui, ó, tem todos esses hooks, vocês podem inspecionar aqui e ver como que foi feito, ó. Então ele tem referências do documento e tal. O upsearch, ele faz um setdoc. Então, depois dei uma estudada com mais calma, mas essa biblioteca ela facilita muito, porque eu transformo toda a manipulação do meu banco de dados e da autenticação em hooks. Eu não preciso ficar me preocupando com as funções lá do Firebase, tá? E agora, uma das últimas coisas, mas não menos importante, para que tudo isso funcione na tua aplicação, todos os componentes que você vai utilizar, sejam eles telas ou componentes como a header aqui que tem um useAlf, todos os que tiverem um hook dentro, eles precisam estar em volta de um provider.
Tá? Então, se a gente olhar aqui o primeiro underline layout que a gente tem aqui na pasta app, você vai ver que a primeira coisa que tem nele é um Firebase Context Provider. Ele vai pegar o teu Firebase Config, aqui as tuas credenciais, e inicializar o Firebase para a aplicação inteira. Então, ele é o pai de todos. Pensa assim, esse cara aqui, esse underline layout, então, ele tem um componente aqui que é o pai de todos. Dentro dele eu desenho um wrapper, que aí por sua vez é o que faz o teste, ver se o usuário está logado, se não está, se ele não tiver, se já tiver logado, joga direto para home, se não tiver, ele vai retornar um loading use lot, que aí por sua vez desenha a tela do login. Mas enfim, esse aqui é o componente raiz, ele tem que ter um provider em volta. Ele utiliza um contexto, da API de contexto, né, da Context API, para passar isso para todos os filhos e todo mundo usa o mesmo acesso ao Firebase. Beleza, pessoal? Então esse conceito aqui é bem importante, você ter um provider em volta de tudo. E aí, cada uma das telas vai fazer uso do Use Collection, Use Auth ou Use Document, conforme a necessidade. Tá? Os layouts que você tem para dentro, daí não precisa ter. Só o primeiro aqui em volta. Tá? O primeiro de todos, ele tem que ter um Context Provider. Senão, de cara você já vai perceber. Se você tentar usar um hook fora do contexto, ele vai dar um erro lá dizendo que tem que estar dentro do contexto. Tem que estar dentro do Context Provider. Beleza? Isso foi um check que a gente fez. Tranquilo? Então esse contexto está aqui bem detalhado. Para quem já viu a API de contexto, não tem muito segredo. Para quem nunca viu, ela é uma definição um pouco mais complexa. Você cria um contexto, especifica o que vai ter dentro e tal. Inicializa provider com todos os estados, mudanças e coisas que você quer que tenha naquele contexto. E aí a gente faz um hookzinho aqui. Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Tá? Se quiserem entender como isso foi feito, deem uma olhada e me peçam. Eu tenho material sobre a API de contexto também, tenho aula sobre isso. Se alguém quiser entender bem certinho como foi feito, me peça aí que eu mando material. Tá? O que vocês precisam saber usar é criar o contexto, o provider em volta da aplicação e usar os hooks. Isso já está mais do que suficiente. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar esse exemplo aqui bem completinho para vocês. Tentem implementar na aplicação de vocês e qualquer coisa vocês entram em contato. Valeu, pessoal!